tema hoje que a gente colocou é assim como ele é, nós somos, depois ele vai projetar ali, assim como ele é, nós também somos. Eu quero que você entenda isso, assim como ele é, você também é. Sabe, não é uma coisa muito longe, assim como é, como Jesus foi e é, você também é. Sei que às vezes parece algo muito longe, né, muito inatingível, mas isso a religiosidade, a religião, ela imputa sobre a gente. Mas Jesus deixou bem claro lá em 1 João 4,17, assim como ele é, nós somos. Não só no porvir, mas no presente também. Amém? E o fato é que antes de aceitarmos Jesus, o fato de antes de termos recebido Jesus e ter recebido o Espírito Santo dentro da gente, a gente era como aquela casquinha de sorvete ruim. Sabe aquela casquinha de sorvete ruim? Tu vai comer em algum local, sorvete até bom, mas a casquinha é horrível. E que não vale a caloria comer, mas tu come só porque você pagou. Assim, cara, eu tenho que comer, ou porque tem um resquíciozinho de sorvete ainda dentro, e você fica na esperança que aquela casquinha fosse boa. Isso era você e eu antes de aceitarmos Jesus. Nós era uma casquinha horrível, ruim, mas ruim, não valia caloria. A Bruna que fala isso, eu não vou comer, isso não vale a caloria. Ela fala assim, isso eu não como, isso não vale a caloria. Isso não vale. Então, você e eu éramos essa casquinha, cara. Ruim, cara. Ruim. Não valia mordida, não valia caloria. Chegava depois de frente do espelho e falava assim, cara, essa casquinha desceu direto pro flanco direito aqui, ó, tá vendo? Veio pra cá, não vale, não valeu. Mas depois que você e eu aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio em nós, ele nos tornou como uma casquinha do bate de latte. Já foi no bate de latte? Hã? Já foi, Lucão? Lucão tá com a franquia, né? Não conhece, vá? Do Borelli. Cara, aquela casquinha do Borelli recheada com pistache, creme de pistache. Cara, sai quentinha na hora. Lá no bate de latte, aquela casquinha recheada, sabe? Com Nutella, com chocolate branco. Tô vendo um monte de gente fazendo assim, ó, até virando olhinho. Catuca teu marido que tá do lado e tua mulher me leva hoje lá, cara. Fala com ele, Valéria. Cara, pé bota no ex, Valéria, pelo amor de Deus. Cara, e é isso que o Espírito Santo fez comigo e com você. Nós éramos com uma casquinha que não prestava, uma casquinha ruim, que não valia caloria. E Jesus vem, coloca o Espírito Santo dentro da gente e fala assim, agora vocês são uma casquinha da Borelli. Depois eu quero comissão, hein? Que vocês não tiverem assistindo. Uma casquinha da bate de latte. Ele recheia de chocolate branco, ele recheia de Nutella. E ele faz isso em mim e você. Ele nos transforma numa casquinha saboreável, sabe, uma casquinha gostosa, para que de alguma forma o mundo, quando te provar, ele fala, cara, vale a pena essa caloria. Exatamente, a gente está falando sobre o Espírito Santo dentro de nós, né? E o que ele nos transforma, e a gente ficando cada vez mais parecido com Jesus. Então hoje a gente vai falar sobre as sementes desse fruto, especificamente cada uma delas, a gente vai passar por todas. E o que eu queria que a gente tivesse em mente hoje era, pare de pedir pelo que você já tem. Sabe, não faz sentido nenhum eu ter um celular na minha mão e eu chegar e falar, eu preciso ganhar, eu tenho um iPhone 15, aí eu fico, eu quero um iPhone 15, eu quero um iPhone 15, mas você tem um iPhone 15, mas eu quero um iPhone 15, mas você tem um iPhone 15. Por que não faz sentido? Porque eu já tenho um iPhone 15, não faz sentido eu pedir por algo que eu já tenho. Então a gente vai passar por todas as sementes desse fruto do Espírito e eu queria que você tivesse essa mentalidade, eu já tenho, porque a gente precisa parar de orar para pedir coisas que a gente já tem. A gente não tem que orar para pedir mais paciência. A gente não tem que orar para pedir mais amor, mais mansidão, mais domínio próprio. Você não ora para ter mais disso, porque você já tem 100% disso desde o dia que o Espírito Santo veio morar em você. Você ora para manifestar aquilo que você já é. Combinado? É isso. Então fechou. E esse recheio, quando o Espírito Santo ele colocou dentro de mim e de você, ele não colocou, sabe, quando eu vou lá na Borelli, eu fico quase impedindo, implorando o cara que está me servindo, mais um pouquinho, é muito bom, bota mais um pouquinho. Aí ele fala assim, é R$5 a mais. Eu falo, meu Deus, era só um pouquinho. E o Espírito Santo, ele não faz dessa forma. Quando ele veio derramado sobre mim, sobre você, em mim e em você, ele veio derramado de uma maneira transbordante, de uma maneira absurda. E ele, quando derramou e colocou esse fruto do próprio Espírito, do próprio Jesus dentro de mim e de você,
Ele colocou esse fruto para mim, para você, é óbvio, né? Quando ele coloca como fé, como paz, para que você e eu desfrutássemos. Mas a maioria dos frutos, ou quase todos, ou todos, ele é muito mais para quem está do lado de fora recebendo do que para a gente mesmo. Já parou para pensar? É um fruto, você tem a árvore, o fruto ele não se come. Quem come o fruto é quem vem andando e pega o fruto. E essa pessoa é um terceiro que está no seu entorno. Esse fruto, quem come geralmente, é óbvio, você usa paz, serve para você também, fé, é óbvio. Mas na maioria das vezes, na grande parte, esse fruto é colocado para que você coloque como exponencial para que quem está do lado prove desse fruto. E quando ele prova desse fruto, ele sente o sabor de Jesus. É essa a intenção do fruto. E aí quando chega a primeira pessoa perto de você, o primeiro fruto que ele coloca e que ele quer provar é o amor. A primeira parte do fruto, que ele quer provar da característica é o amor. É o amor. Então, mas aí você vai falar, Rafael, mas como que eu vou amar? Cara, olha a volta que eu tomei. Olha esse cara, olha ela, olha ele. Olha o que eu já sofri na mão dela, na mão dele no casamento. Olha esse filho, olha essa filha, olha esse amigo, olha essa amiga, esse parente. Como? Me diz qual é a receita, porque eu não consigo amar. Isso é demais para mim. Isso é demais. Você lembra do que aconteceu lá em João 13, do versículo de 1 a 15? Você lembra o que aconteceu lá? Você vai falar, lógico que não, né, pastor? Eu não sou chat GPT, né? Vai ficar... Porque eu respondo assim. Às vezes os jovens querem me botar na saia justa. Pastor, o que está dizendo no versículo tal? Eu falo para ele, sou chat GPT agora? Para poder saber o que está escrito lá? Vou lembrar. João 13, de 1 a 15, ele vem relatar aquela vez que Jesus reúne os discípulos, coloca todos eles sentados, manda ele preparar a água e vem lavar o pé desses discípulos. Ele vem lá para lavar os pés dos discípulos. Só que quando Jesus ele vem lavar os pés dos discípulos, eu queria te chamar a atenção para alguma coisa. O banho naquela época não era usual. Grava isso na tua cabeça, o banho não era usual. Você imagina a cor da unha daquela galera que andava o dia inteiro, os caras andavam 40 quilômetros, igual camelo, cara. Tá reclamando que está andando 5 quilômetros por dia. Eles andavam, imagina o fedor daquilo que eles viviam. E Jesus coloca ele sentado e fala assim, eu vou lavar o pé de vocês. E aí você lembra daquela situação, Pedro dizendo que não queria, que não é possível, o mestre. Só que Jesus ele se coloca numa posição ali, que quem fazia isso na época, todo dono de uma casa, praticamente ele tinha um escravo. E o escravo fazia aquele papel quando chegava um convidado, lavava o pé. E pasme, não era qualquer escravo, porque você tinha níveis de escravidão. O escravo mais forte servia para poder ir para a colheita, para poder fazer o escravo mais bonito, mais afeiçoado, para de alguma forma servir a mesa. E o escravo, o pior escravo, mais magrinho, mais ruizinho, mais fedidinho, mais seja lá o que for, era ele que ia lavar os pés dos discípulos. Era eles que iam lavar os pés dos convidados. E foi essa posição que Jesus se colocou. Jesus ele não olha para a posição dele de amor, ele se coloca na posição de amor, ele não olha para a posição dele como filho de Deus, e ele se coloca para ser o menor dos escravos. O menor dos escravos, para que naquele momento ele agisse em amor. Ou seja, Jesus estava mostrando para mim e para você que o amor, ele só é amor quando aquilo que você fala vem de encontro com aquilo que você pratica. O amor só é amor quando aquilo que você fala está vindo de encontro com aquilo que você pratica. Não adianta no teu casamento você dizer que ama e você agir de uma forma diferente. Não adianta com a tua namorada, com o teu namorado, com o teu filho, com a tua filha dizer que você ama quando as tuas ações são diferentes daquilo que você fala, ou vice-versa. E Jesus mostra um princípio nesse momento. Aquilo que você fala tem que estar condizente com aquilo que você vive. Aquilo que você vive. Mesmo você sabendo que quando você tivesse que lavar os pés de alguém que estaria ali na hora, fosse um negacionista, como Pedro, fosse um traidor, como Judas, ou fosse aqueles incrédulos, que só ia ficar João naquele momento final, no momento da crucificação, e todos iriam meter o pé. Todos iriam meter o pé, mesmo andando 3 anos e meio com ele, eles vieram de fato a se converter lá na frente, quando Jesus realmente ressuscitou. Sabe, o amor de Deus que está dentro de mim e de você, necessariamente ele passa por abrir mão da tua posição, daquilo que você se acha certo, dos teus dogmas,
dos teus princípios pelo reino. O amor que está dentro de mim e de você, isso já está dentro de mim e de você. Ele passa por abrir mão da tua posição de talvez de estar certo para dizer que prevaleça o reino. Pois sempre, sempre, em primeiro lugar, sempre o reino. Aí sim, em segundo lugar, a gente nada. Segundo lugar, o reino de novo, porque quando você e eu entramos dentro de um fruto que é perfeito, acontece só uma questão: estraga. Então, em primeiro lugar, o reino. O segundo lugar, o reino. E abrir mão de você, dos teus conceitos, daquilo que você acha certo, da tua posição pelo reino, isso significa amor. Isso significa amor. E é isso que está implantado dentro de mim e de você, e não quem tem razão ou quem não tem razão, mas que o reino prevaleça e vá. Isso é muito duro, principalmente quando você está no trânsito. Principalmente quando você está no trânsito e leva uma fechada. Eu estava entrando ali no Parque Barigui, eu dei uma fechada na mulher, naquele jeito carioca de dirigir, porque aqui em Curitiba é tudo fila, né? E para mim não tem fila, tipo, tem um negócio do lado, eu estou aprendendo, gente. Se você me vê no trânsito, não me acuse, é o pastor, vai pregar domingo. Não faça isso. Não faça isso, eu estou aprendendo. Pastor, mas você já está aqui há 4 anos. Calma, tenha paciência, cara. Eu vivi lá 40, então calma, quase. 30 e poucos, paciência. E a mulher, cara, eu juro para você, cara, ela babava. Ela babava. Ela perdeu a razão comigo. Ela babava, me xingou, cara, de tudo que você imaginar. Cara, se vocês acham que eu sou desbocado aqui, tu não viu um curitibano desbocado, cara. Rapaz, eu fiquei doido, cara. Eu falei, ela perdeu a razão. Eu vou para dentro dela. Eu vou jogar o carro, meu carro maior. Vai dar ruim isso aqui, depois eu peço perdão. Depois eu peço perdão. Cara, eu baixei o vidro e falei, Espírito Santo, eu sei que teu amor está em mim, cara. Eu baixei o vidro, eu só falei assim para ela, cara, me perdoa, Deus te abençoe. Ela engoliu a baba. Falei, você me perdoa? Tá bom. Eu já ganhei um membro para a igreja. Um dia, se ela me ver pregando, ela fala, naquela igreja eu volto, eu vou. Sabe, o amor que foi implantado dentro de você, ele te faz abrir mão das tuas razões, daquilo que você acha certo, em prol do reino. Em prol do reino. Mas, Rafael, é muito difícil para mim. É muito difícil para mim. E eu quero declarar aqui, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que assim como Ele é, você é. E para terminar essa parte do amor, dando uma dica aqui que vai ficar mais fácil agora. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Vocês lembram depois do que aconteceu aqui? Ali, Jesus tinha falado que Pedro ia negar. Jesus é levado lá para o Sinédrio, sendo escorraçado. E Pedro vai acompanhar disfarçado. Cara, e é só nosso Deus para fazer isso. Cara, e no meio daquela multidão toda escorraçando Jesus, ele encontra uma brecha entre ele e Pedro. E ele olha para Pedro. Eu não sei como, mas assim, imagina uma multidão. Ele encontra uma brecha, que ele vai de encontro ao olhar de Pedro. E diz que naquele olhar, não foi um olhar de, eu vou te pegar ali, hein? Eu vou voltar, eu vou ressuscitar e vou te pegar depois, hein, Pedro? Que talvez você e eu faríamos. Fiz muito isso na escola, sabe? Olhava, a gente chama de, não sei se vocês falam aqui, olhava de revesguete. Revesguete, não? Revesguei? Lá no Rio tem que sempre dar um negocinho a mais, né? Revesguete, olhava de revesguete. Tá me olhando torto? Você vai ver, implica comigo, implica. Está na frente da professora, da coordenadora, uma hora ela vai sair de perto de você. Ó. Esse não foi o olhar de Jesus, cara. Jesus não olhou de revesgueio. Cara, revesguete. Jesus não olhou de revesguete para Pedro. Jesus não olhou de, sabe, aquele olhar e falou assim, cara, eu vou voltar, eu vou te pegar, Pedro. Fique em paz, cara. Mas você vê um olhar que, no versículo seguinte, no versículo 62, diz que Pedro foi constrangido por aquele amor, cara. E saiu dali quebrantado. E saiu dali com vergonha.
de tão profundo foi aquele olhar que Jesus fez para ele. E a primeira coisa, depois, quando você passa, e você vai depois em Marcos, né, porque você vai montando esse quebra-cabeça, Marcos 16:7 diz que quando Maria Madalena estava ali no túmulo, e Maria Madalena de alguma forma estava ali no túmulo, e o anjo enviado por Deus, porque ela estava procurando Jesus, que já tinha ressuscitado, e de alguma forma ela vai procurar, e o anjo fala assim, ó, ele não está mais aqui, avise teus irmãos que ele ressuscitou, e faz uma vírgula, avise também a Pedro, avise também a Pedro. E aí quando ela sai com essa ordem para enviar a Pedro, eles estão aí, a gente faz esse recorte de novo, vai em João 21, Pedro tinha ido desobedecer com alguns discípulos ali, tinha desobedecido para poder pescar. Ele tinha desobedecido para pescar e depois eles viam Jesus andando, né, sobre o mar, aquela coisa toda, e Jesus prepara uma refeição para eles ali na areia. E quando Jesus prepara uma refeição na areia para ele, o primeiro papo que Jesus tem com Pedro, Pedro poderia ter pensado em tudo, falou, cara, ele vai me arrebentar agora, cara. Ele vai dizer com todo o direito, todas as verdades do mundo, porque eu fui um traidor, cara. Eu fui um bobão, eu virei as costas para ele. E do outro lado, Jesus também, agora é o meu acerto de conta. Agora que ele olhar ali, ó, pum, se aprumou, eu vou dar no meio dele. Primeira coisa que Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas, cara? Aquilo ali eu acho que quebrou. Aquilo, acho não, dali em diante, você vê, e depois com o derramar do Espírito, em Atos 2, você vê um outro Pedro. Um outro Pedro. É um outro Pedro. E ali, de alguma forma, ele entra, ele recebe aquele amor. E assim como foi com você e comigo, ele só fala, apacenta, cuida dos meus. É só isso, Pedro. É só isso que eu quero. E quando ele fala isso, ele está cumprindo exatamente uma parábola. Jesus está cumprindo exatamente uma parábola que ele mesmo falou para Pedro lá atrás, do filho pródigo. Talvez Pedro queria vir, cheio de senões, cheio de justificativa, e assim como fez comigo e com você, que a gente não valia nada, era uma casquinha que não valia nada. Ele pega e fala o seguinte, ei, eu vou trocar a sandália dos teus pés, eu vou trocar as tuas vestes, eu vou botar um anel no seu dedo, você é bem-vindo de novo em casa, Pedro. Eu só quero que você entenda, cuide dos meus. Esse amor que Deus derramou para você, é para que literalmente, quem vier pertinho de você, entenda Cristo. Amém? Paciência. O amor é paciente. Paciência. E eu vejo muito a paciência como a capacidade que Deus nos deu da gente conseguir ver o final daquela história ainda no processo e a gente conseguir tratar essas pessoas que a gente sabe que ainda não chegaram lá como se elas já tivessem chegado lá. Então você ora por um marido talvez mais generoso, mais carinhoso, e você pensa, eu trataria bem melhor o meu marido se ele fosse assim. Mas você ainda não trata porque ele ainda não é. A paciência é justamente essa capacidade de você conseguir olhar para o final, ver tudo sendo transformado, ver tudo que Jesus já fez, ver todas as bênçãos, já está tudo consumado, e durante o processo você conseguir agir como se o final já existisse. É justamente isso, essa paciência que Deus tem com a gente. Deus, ele olha para você e ele te trata como se você já fosse. Como se você já fosse essa sua versão melhor transformada de Jesus. Né? A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade se renovam todos os dias. Então, todo dia é um dia que Deus é paciente com você. A paciência, ela fala sobre isso, né? Sobre você ver a pessoa durante o processo como se já tivesse acabado. E é assim que Deus nos vê. E aí a gente tem Ruth 3,18. Então, Ruth, para quem não sabe, é aquela história onde ela é casada, né? E Noemi também é casada, morre o marido de Noemi. Ruth é casada com o filho de Noemi, morre o filho casado com Ruth, o filho casado com Orfa. Noemi fica sem marido e os 2 filhos, e a Orfa fica viúva, Noemi viúva, 3 mulheres viúvas. Orfa olha e fala, estou indo embora, não vou ficar mais com vocês, meu marido morreu. E Ruth fala para Orfa, fala para Noemi, eu vou ficar com você. Aonde você for, eu vou. E Noemi não precisa. Ela fala, não, eu sou fiel. Aonde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. E aí elas vão para um campo. Elas estavam sem dinheiro, sem ter o que comer. E daí elas vão para um campo. E o campo é o campo de Boaz. E Ruth começa a pegar as sobras daquilo que sobrava, que caía no campo.
E daí Orfa disse o seguinte para Ruth: espera, minha filha. Tem uma versão que diz: tenha paciência, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem, está falando de Boaz, não descansará até que conclua hoje esse negócio. Boaz, a gente sabe que o Velho Testamento ele tem várias figuras que apontam para Jesus, e dentre elas Boaz é um dele, o resgatador, aquele que redime. E aí quando Noemi fala isso para Ruth, ela fala assim: calma, espera, minha filha, tenha paciência, aguarda, respira fundo. Paciência, se eu pudesse traduzir a paciência no meu corpo físico, seriam: calma, tenha paciência até que tudo se concretize, porque existe alguém que está trabalhando e ele não vai descansar até que as coisas na sua vida se resolvam. Olha o que diz Isaías 64. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Ruth, traduz aí em Isaías: calma, acalma o teu coração, seja paciente, veja o final agora. Você já pode ver o final resolvido, porque ele já foi, já está consumado há mais de 2000 anos atrás. Tua cura, a tua paz, a tua prosperidade, a tua família abençoada. Então aprenda a ver a situação durante o processo como se já fosse o final, porque você tem um Deus que trabalha para aqueles que nele têm paciência. Respiram fundo. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Vocês precisam dessa resiliência, durante o processo, para que depois de você ter feito a vontade de Deus, espera aí, tem uma condicionante, eu preciso de paciência depois de ter feito a vontade de Deus, para eu alcançar a promessa. Então, tem alguma coisa que eu preciso fazer nesse meio do caminho antes de ter paciência, que é a vontade de Deus. E aí você tem que se perguntar: qual é a vontade de Deus? Porque depois que eu fizer a vontade de Deus, eu vou ter paciência, né? Vou esperar e vou alcançar a promessa. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a vontade de Deus? E a Bíblia, ela é toda conectada. A gente encontra a vontade de Deus lá em João 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê? Você crê que Cristo é o teu Senhor e Salvador? Você crê nisso? Você crê que Ele foi enviado por Deus para te redimir? Você crê que Ele é o teu Salvador? Então você já está fazendo a vontade de Deus. Por isso, tenha paciência, que você vai alcançar a promessa. Você já está fazendo a vontade daquele que te enviou. E na dúvida, gente, eu coloquei isso aí, na dúvida do que fazer, o que eu faço? Respire fundo e compre um ovo. Como assim? Como assim, Bruna? Respire fundo e compre um ovo. Tem uma mulher que olhou para o marido e falou assim: ó, tem essa caixa aqui, eu gostaria que você não mexesse nessa caixa, tudo bem? Ele falou: nossa, tá bom. Ela falou: minha caixa, não mexa. Ela foi trabalhar. O que ele fez? Mexeu na caixa. Quem falou é porque pratica esse tipo de coisa. Ele falou: não faz? Faz. Ele mexeu na caixa, obviamente. Quando ele abriu a caixa, tinham 3 ovos e 10 mil reais. E ele falou: meu Deus, o que minha mulher está fazendo? 3 ovos e 10 mil reais, que loucura é essa? Ela chegou do trabalho e ele falou: você me perdoa, eu abri a caixa. Ela falou: eu não acredito que você abriu a caixa. Deixa eu te perguntar, por que 3 ovos e 10 mil reais? Ela falou: não, é porque, vou te explicar. Toda vez que você erra no nosso casamento, eu estou comprando um ovo. Aí ele falou: caramba, eu estou casado há 1 ano, eu errei 3 ovos 3 vezes. E os 10 mil? Não, é porque eu vendo toda vez que completa uma dúzia, porque não cabe. Então, na dúvida, gente, compra um ovo. Acalma esse teu coração, sabe? Antes de explodir, de ir para cima, respira. Ó, a paciência é o quê? Deixa eu olhar para esse meio do caminho como se já tivesse resolvido. E aí você consegue ter paciência com as pessoas que estão ao teu redor. É isso, minha gente. Como? Não tem como. Você não sabe... Lá em casa tem 20 mil reais, Rogério. Próxima é alegria, é isso aí. Próxima é alegria. Ai. Pastor, mas eu não tenho alegria. Sabe, quem vier morder a minha casquinha, ela vai sentir que eu não sou uma casquinha do Bate de Latte, da Borelli. É aquela casquinha ruim, porque eu não consigo ser alegre. Eu sou amargo, sabe? Eu sou complicado.
eu não consigo. Eu quero reafirmar, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, cara. Eu quero que você saia gravado isso na tua cabeça, a gente falou disso semana passada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, assim como mulher, eu também sou. Olha o que João 15:11 vem falar. Tenho-vos dito essas coisas. O que é essas coisas, né? Que ele falou antes no versículo anterior, no projeto que você deve amar o teu próximo como, né, como Jesus amou a ti mesmo, né? Enfim, só para a gente poder passar, né, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui ele ainda fala a ti mesmo, depois ele vai falar o novo mandamento vos dou, que é amar o teu próximo como eu vos amei, mas só para dar um contexto. Mas ele vem falando, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria, eu quero que vocês foquem nisso, eu tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Cara, Deus é um Deus alegre, cara. Deus não é um Deus carrancudo, Deus não é um cara infeliz. Pintaram isso para mim na escola dominical quando eu era criança, não sei vocês. Foi ou não foi? Deus é brabo, Deus é bom, mas é o quê? Fogo? Ah, era ou não era, Lucão? A gente tinha um medo, rapaz, eu tinha um medo de Deus. Eu vi uma sombra no meu quarto, eu não sabia se era o diabo ou Deus que me assustava. Falei, cara, né? Porque eu saía da escola dominical doido. Isso foi ensinado para nossas crianças. Por isso que a gente cuida muito, né? A Fernanda vindo aí, a gente tem trabalhando. Fernanda, obrigado por ter assumido o desafio, tá? Das crianças aí. Não, a gente pega aqui no púlpito aqui, ó. Não vai. Porque assim, Deus é bom. Deus é um cara alegre, Deus não é um cara carrancudo. João 15:11 diz bem claro, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu não sei se você percebeu, mas esse versículo é mais profundo do que você e eu talvez passamos a ler. E eu vou te dizer por que é mais profundo. Vou te contar uma história rápida. Eu não tinha nada, comecei a ganhar dinheiro. E toda vez que eu comecei a ganhar dinheiro, eu falava, cara, se eu atingir tal estágio, eu vou ser feliz. Eu vou dar bem, eu vou mais um pouquinho. Se eu ganhar... Aí quando você chegava naquele estágio ali, você vai falar, cara, eu preciso de mais um pouquinho. Um estágio a mais para ser alegre. Só que isso é insaciável. A carne e a pressão que o diabo coloca na tua cabeça é insaciável. E aí, tempos atrás, enfim, eu comecei, né, depois de ter parado 4, 5 vezes, 6 vezes no hospital por ano, achando que eu estava morrendo do coração. Não sei se você já sentiu isso. Chegava lá, o médico já olhava, você de novo, né? Ah, levanta a língua sublingual, pá, vai para casa, tá tudo bem. Estava infartando nada, é coisa da minha cabeça, doideira, pressão, querendo ser alegre de qualquer forma. E aí eu comecei a olhar para trás, quando eu vim lá de São Gonça, né? São Gonça, sabe onde que é, né? São Gonça. Lá onde que Judas perdeu as botas, lá aquele lugarzinho. Lá de São Gonça, ia para uma igreja, fui criado na Batista. Pensa no povo que lê Bíblia, presbiteriano e batista. Meu Deus do céu, que loucura. Maratona bíblica. Eu fui criado numa igreja, cara, que eu tinha muitos amigos, parceiros, e às vezes eu deitado na minha cama, falando, cara, como eu era alegre, cara. Já passou por isso? Você já passou de olhar para trás e falar assim, cara, como era bom aquela fase, sem ser saudosista? Sem ser saudosista. E não tem problema nenhum você dizendo, mas na minha questão, isso me falava, cara, para quê? Para quê, cara? Eu era feliz, cara, eu era alegre pra caramba, cara. Que coisa boa, que coisa legal, meus amigos. Eu andava do Rodo de São Gonçalo, lá do Zé Garoto, olha os nomes que tem lá. Rodo, Zé Garoto, Cala a Boca, Meia-Noite. Cara, eu vi... O nome dos bairros, é o nome né? dos bairros. Vamos falar aqui que são os bairros. Não entre lá sem a segurança privada. Cara, e aí, cara, a gente vinha andando, andava quilômetros, não tinha que, cara... Não tinha nada, mas, cara, eu olhava e falava assim, cara, era muito legal, era bom. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passou sobre isso, por isso. E é por isso que hoje, eu olhando Paulo lá em Filipenses 4:4, quando ele diz assim, alegrai-vos. Cara, o cara estava preso, o cara estava na masmorra, estava falando assim, dando uma dica para mim e para você. Ei, alegrai-vos, alegrem-se. Você não está entendendo que a tua alegria não é um estado emocional, a tua alegria é daquilo que você carrega. A tua alegria não vem de estado emocional, econômico, Lula, Bolsonaro, guerra do Irã, seja lá o que for. A tua alegria é saber quem você é nele e quem ele é em você. E aí a gente vai entender Paulo falando em Filipenses 4:4, preso 2 anos na masmorra, passando necessidade. Tu imagina? E ele falando, alegrai-vos. Alegrai-vos.
Porque quando você entende que a alegria dele é o que vai te deixar 100% alegre. Tu conhece alguém rico? Provavelmente. Que não tem Jesus? Provavelmente. Cara, essa pessoa não é feliz porque a gente conhece os bastidores, não é alegre. É impressionante, você sabe por quê? Para que a tua alegria seja completa, a minha alegria divina tem que estar dentro de você, não tem outro jeito. Com todo o carro, com toda a casa, com todo o dinheiro que você possa ganhar, você só vai ser completo de alegria quando isso vier em você. A alegria dele vem em você. E sabe por que é importante, para terminar esse ponto aqui, de você entender essa alegria dele? Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa... Está entendendo a resposta aqui? A alegria de Deus, e você está batendo cabeça, porque está achando que a alegria dele, que a tua alegria vai vir quando você mudar de emprego, quando você ganhar alguma coisa, quando você conquistar alguma coisa. Ele está falando, cara, você precisa largar a tenda internamente, que é o que a gente está batendo aqui. Quando essa tenda for largada internamente, naturalmente, a sua tenda externa vai ficar firme, vai ser alargada e as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Sabe, a alegria de Deus é a nossa força. Eu quero que você tire de você, de uma vez por todo, o foco em você, naquilo que você está produzindo para ser feliz e alegre, naquilo que você está colocando esperança no mundo, para que o mundo te coloque, te traga alegria. Quando eu ganhar, quando eu conquistar, lembra, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, não é de baixo da terra para cima, é da onde? De cima para nós. Isso é fundamental que você entenda, pois quando você entender que a alegria de Deus é a tua força, e você está nele, jamais você vai ser infeliz, mesmo passando o maior problema do mundo. Você vai ser sempre feliz. Você sabe por quê? Porque se a alegria de Deus é a nossa força, Deus nunca está triste, Deus nunca está carrancudo, Deus nunca está de mau humor, Ele está sempre feliz. Então, automaticamente, mesmo em dias maus, você sempre vai ser forte e alegre. Amém? É importante você gravar isso no teu coração. Fechou? Boa. A paz. Paz, né, gente? Todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer paz, todo mundo busca pela paz, mas a gente fez um combinado aqui nesse começo do culto que a gente vai parar de pedir aquilo que a gente já tem. E a gente já tem paz, porque a gente já tem o 100% do Espírito Santo dentro da gente e uma semente do fruto é a paz. Então a gente não pode mais pedir aquilo que a gente já tem. E uma dessas coisas é a paz. Filipenses 1:2 diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipo, acho que era o versículo 3 que eu ia colocar, mas enfim. Ele fala assim, graça e paz, é o 3. Filipenses 1:3 ele diz o seguinte, graça e paz estejam com vocês. Paulo escreveu 13 cartas, né? Das 13 cartas, 11 tem essa saudação, graça e paz, graça e paz, graça e paz. E geralmente é uma coisa que a gente passa meio, tá bom, Paulo, Timóteo, graça e paz, e você começa a ler um pouquinho mais para baixo. Mas nada da Bíblia está ali por acaso, então você começa a entender que não é por acaso que Paulo escreveu graça e paz. Ele escreveu graça e paz por um motivo. Ele não escreveu paz, depois graça, mas ele escreveu graça e paz. Por quê? E eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo, porque a verdade é que quanto mais a gente cresce na revelação da graça, mais a gente consegue usufruir da paz que já é nossa. Por isso que todas as vezes que Paulo escreve, ele não coloca por acaso graça e paz. Existe um motivo da graça vir primeiro do que a paz. Olha ali o que diz João 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram, está no plural, mas se você for ver no original, ela é no singular, por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade veio. O que isso quer dizer? Que a graça e a verdade é uma coisa só. Não é a graça, vírgula, a verdade. Não, a graça e a verdade é uma coisa só. Quer dizer que a graça é a verdade e a verdade é a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Ele faz porque Ele te ama. Qual é o maior favor imerecido que aconteceu na minha e na tua vida? Deus
Todo-Poderoso te amar a tal ponto dele enviar o próprio Filho por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele fazia questão de passar a eternidade com você. E ele fez isso de graça. Ele fez isso porque ele te ama com um amor tão grande, tão genuíno, que ele queria você do lado dele. E para ele ter você do lado dele, ele precisou mandar Jesus, que é a graça encarnada. Jesus é a graça que andou. A graça veio e habitou no meio de nós. A graça veio por intermédio de Jesus. E quanto mais você cresce nessa revelação de que Jesus é a própria graça, é o próprio favor imerecido, e se ele te enviou Jesus, como é que graciosamente ele não te dará todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como é que não dará com ele todas as outras coisas? Cresci na revelação da graça. Naturalmente, conforme eu cresço na revelação da graça, eu começo a usufruir da paz. Gente, eu posso estar em paz. Sabe por quê? Porque Deus mandou o Filho dele, que é a própria graça, favor imerecido. Eu não merecia. Eu estava na condição de inimigo de Deus, e junto com Jesus, ele me enviou todas as outras coisas. Toda a provisão, toda a paz que eu preciso. Ele colocou o Espírito Santo morando dentro de mim, para que eu ficasse parecido com Jesus, não pela minha força, mas por uma ação sobrenatural do Espírito, porque ele me ama. Caramba, eu posso viver em paz. Por isso que a gente tem graça e paz. Graça e paz. Porque conforme a gente cresce na revelação da graça, mais a gente usufrui daquela paz que está dentro do nosso coração. João 14, 27, Jesus dizendo: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu só posso dar, eu falei isso ontem no beach tênis para os jovens, eu só posso dar o que é meu. Eu não posso dar esse tablet para vocês se ele não for meu. A paz é do mundo? Não. O mundo não pode dar a verdadeira paz. O mundo, ele dá uma falsa paz. Quando tudo vai bem, você está em paz. Essa é a paz do mundo. Mas Jesus, ele é o dono da paz, e só o dono da paz pode dar aquilo que ele é dono. E ele fala: a paz é minha, eu sou o príncipe da paz. Pum! E eu estou dando essa paz para vocês, um nível de paz tão profundo, que não importa o que acontecer ao seu redor, porque a paz do mundo é aquela paz, que se está tudo bem eu estou em paz, mas a minha paz, você vai usufruir, mesmo quando o dia mal chegar, mesmo quando os problemas acontecerem, porque é uma paz que excede o entendimento, meu filho, não é para você entender, uma paz que excede o entendimento. Filipenses 4, 6, 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que é isso? É você olhar para Deus com essa paciência de você entender que durante o processo você já pode ver como se já tivesse concluído, porque no mundo espiritual já está, e isso te faz ser paciente para alcançar a promessa. E aí você coloca diante de Deus o teu problema: pai, eu vou ser bem específico, eu vou falar com você, eu estou com problema disso, disso e disso. Qual que é o segundo passo? Fiz a oração, fiz a súplica, o segundo passo é ações de graça. O que são ações de graça? É você entender que existe um favor imerecido sobre a tua vida. E por conta desse favor imerecido, que se chama Jesus, você já pode abrir a tua boca para agradecer antes de ver. Então eu pedi, Deus conhece o meu pedido e agora eu vou agradecer. Pai, eu te agradeço porque eu creio que você é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, ou do que eu pensei, ou do que eu imaginei. E você agradece até quando? Não sei. Quantas vezes forem necessárias. Você vai ser paciente para permanecer agradecendo. Não peça de novo. Se você está pedindo a mesma coisa 2 vezes, é porque a primeira vez você pediu sem fé. Peça uma vez, ele já te ouviu, ponto. Aí a partir de agora você vai ter ação de graça, você vai agradecer. Por que você pode agradecer? Porque existe um favor imerecido sobre a sua vida, que se chama Jesus. E quando você agradece, você é lembrado disso. E quando você é lembrado disso, o que acontece? Finalmente, ele fala assim: e a paz que excede todo entendimento. Não foi o versículo 7 ali, foi o 6 e o 8. Mas o 7, se você quiser abrir na tua Bíblia, está dizendo assim: e a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Ali não foi o 7, mas ele diz assim: pela oração e súplica com ação de graça. Como consequência, a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar o teu coração. Vocês estão vendo como a graça e a paz, elas andam juntas, e você precisa crescer na revelação da graça para você usufruir a paz.
Por isso que Paulo coloca ali, agradeça. Porque se você agradece sem ver, é porque você crê num favor imerecido gigante sobre a tua vida. E aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o teu coração. E essa palavra no original, ela tem sentido militar. Guardar o coração é como se tivesse um exército em volta do teu coração, que não deixa nada que está ruim do lado de fora entrar, e nem o que está bom do lado de dentro sair. E é justamente essa paz, é esse soldado sobrenatural que está no teu coração quando você cresce na revelação da graça. A paz que excede o entendimento. Volto a dizer, não entenda, não queira entender. Ela excede o entendimento, então para de tentar entender essa paz. Ela vai guardar teu coração a ponto de que nada que está do lado de fora consiga entrar para minar a tua paz e nem o bom que está do lado de dentro consiga sair. Então eu quero declarar sobre vocês, em nome de Jesus, que vocês cresçam na revelação da graça, desse favor imerecido, e naturalmente a paz que excede todo o entendimento vai tomar conta do dia a dia de vocês, em nome de Jesus. Amém. Próximo, característica, benignidade, né? Você vai falar, cara, Rafael, é difícil. É difícil para mim ser amável, né? Benigno, né? Amável. É difícil para mim, porque você não é marido daquela jararaca, que na igreja é uma coisa, mas em casa é que tu não é, sabe, né, mulher daquele cara. Tá ali, tá bonitinho, a paz do Senhor e cumprimento, mas quando eu chego em casa, rapaz, ele senta a mão em mim e nos filhos. Como é que você vai ser benigno, amoroso, sendo pai dessas crianças aqui, cara, dessas pestes? Você não é pai dele para você saber, não, mas eu sei, eu tenho 2 filhos agitados em casa. Não, o meu é diferente, né? Quando o cara tem que potencializar a mulher, o dele é sempre o pior, né? Você já viu aquelas pessoas que são vitimistas, né? Sempre o dele é o pior, sempre o maior problema do mundo, né? Então, assim, cara, eu não consigo ser amável, benigno, eu não consigo. E outra, ser amável demais, ser benigno demais, a galera deita e rola em cima da gente, né? Ser amável demais é ser bonzinho demais, né? Cara, o cara vai me dar volta, né? Tem um limite aqui, ó, de ser bom. Eu sou bom até a 2ª página. Na 3ª, dá ruim, cara. Na 3ª, dá ruim. Eu queria lançar uma palavra, uma profecia sobre você, para Zacarias 2,8, que ele veio falar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Ser igreja, eu estou falando para vocês que estão escutando hoje, o Espírito está ministrando sobre vocês, porque aquele que tocar em vós, está tocando na menina dos olhos de Deus. Muitas das vezes a gente fica com medo de ser amável, benigno, por ser taxado de bobão, de otário. Fulano vai me dar volta, eu tenho que... Aquele que tocar em vós, está tocando na menina dos olhos de Deus. E você precisa ter essa confiança. Eu não estou falando que você não tem que prestar atenção nas coisas, em amizades, em contratos, nada disso. Mas entre você ganhar uma discussão, eu tenho aprendido muito isso, e o reino prevalecer, que o reino prevaleça. Que o reino prevaleça, que o testemunho de Cristo prevaleça. Mas só que quando o Espírito colocou essa característica dentro de nós para ser benigno, Ele não tirou de qualquer lugar. Ele copiou, Ele pegou, aliás, Ele pegou a própria característica de Deus e colocou dentro de mim e de você. Romanos 2,4, Ou será que você despreza as riquezas da querotostes, que é diferente de bondade, a gente vai falar depois, que aqui é uma benignidade, uma amabilidade. Será que você está desprezando essa tolerância e paciência, não reconhecendo que foi a bondade de Deus? Ou seja, de Deus ser assim amável, que te levou ao arrependimento e você está sentado aqui hoje? Eu tenho certeza que assim como foi com Jó, que Satanás foi lá, né, para alfinetar Deus, dizendo, duvido se você tirar tudo de Jó, fizer e acontecer, ele não vai virar as costas para você. Eu tenho certeza que Satanás um dia, sobre mim e sobre você, ele falou assim, antes de mandar Jesus, né, eu estou elucubrando aqui com vocês, porque é esse feeling que eu tenho,
Ele chegou e ele falou para Deus, cara, você tem certeza que você vai mandar esse filho morrer na cruz? Não, eu estou cobrando aqui. Você tem certeza que você vai descer esse cara? Você tem certeza que você vai fazer? Esses caras vão virar as costas para você. É o primeiro problema que der no casamento, nas finanças, seja lá o que for, eles vão virar as costas para você. Deixa de ser bobo, Deus, deixa de ser otário. Você é Deus, você pode fazer o que você quiser. Você tem certeza que você vai apostar as fichas todas nele? E Deus passa por cima de todo orgulho, Deus passa por cima de todo saber, Deus passa por cima de tudo, de toda vaidade, para dizer, vocês vão entender que a minha bondade, a minha amabilidade, ela vai exceder qualquer coisa e vai atingir, porque eu não vou olhar para trás, eu estou a fim de abençoá-lo, eu não vou viver a eternidade sem eles, e eu vou amá-los até o fim. Ainda que seja para passar por cima de qualquer orgulho que Deus não tem, vaidade que Deus não tem, mas eu estou tolerando uma conversa aqui, cara, vamos dizer, entre eles e Satanás. Fica tranquilo, Satanás, eu vou apostar neles até o fim, eu vou com eles até o fim, eu vou até onde que tiver que ir. Não me importa se eu sou Deus, quem seja lá o que, não me importa se eu sou o dono do mundo, se eu inclusive, Satanás, te coloquei debaixo dos pés do meu filho, mas eu quero dizer que bem claro, com amor eu os amei, com benignidade, eu os chamei para próximo de mim, e eu não vou abrir mão disso, Sabe por que Deus, quando faz isso, Deus, quando olha dessa forma, Ele olha para pessoas chatas como você e eu. Tu é chato, não é? Fala a verdade. Tu é chata, não é? Cara, se você não balançou a cabeça é porque você é o primeiro da lista, cara, que não se reconhece. Cara, eu sou chato, cara. Cara, quer conviver comigo? Não faça isso, cara. Meu Deus, gente. Não faça isso, eu sou chato, cara. Eu sou metódico. Estou melhorando, mas sou perfeccionista. Gosto de cumprir, cara. Eu sou. Mas o Espírito está trabalhando, estou melhorando. Mas mesmo sendo assim, Deus falou, eu quero você, Rafael. Já parou? Ele falou, eu quero você, cara. Eu quero, e é por isso que você e eu podemos ser amável com quem está do nosso lado. Porque Ele colocou essa característica dele dentro de mim e de você. E aí agora a gente passa para a bondade, que é um outro, que é diferente de benignidade. A bondade aqui, para vocês entenderem, diferente de benignidade. A bondade é como se fosse uma ação. É aquele carinho, é aquele cuidado, através de uma ação, inclusive para repreender, para chamar a atenção. Lembra de Jesus quando entrou lá no templo? Estava todo mundo vendendo um monte de coisa no templo, lembra disso? Que ele saiu chicoteando, fazendo e acontecendo. Lembra disso? A bondade, ela é vinculada muito a esse texto. A bondade, ela também é vinculada, a esse texto. Aí você vai falar assim, Rafael, esse fruto eu me encaixei. Esse fruto eu gostei. De chegar e fazer, você vê como é que eu vejo com meus filhos, como é que eu faço em casa com meu marido, com minha mulher, eu chego e é a bondade de Deus sendo derramada. Eu não falei nada disso, hein? Então a bondade de Deus, quando a gente lê esse texto, o que a gente esquece é que tem um texto, tem um versículo antes disso, que Jesus ele se manifesta para cumprir exatamente o Salmo 69:9. Isso está lá em João 2,7, se eu não me engano, dizendo que é pelo zelo. Jesus fala, eu estou fazendo isso daqui pelo amor, pelo zelo da casa que eu tenho do meu Pai. Eu tenho zelo, eu tenho amor pela casa do meu Pai. É por isso que eu estou fazendo... Mas, Rafael, calma aí. Eu sempre li que Jesus nos corrige e nos açoita também. Açoita ou açoita? Açoita. Deus nos açoita. Deus, de alguma forma, eu sempre escutei isso, que Deus corrige a quem ama. Deus, de alguma forma, repreende, Deus, de alguma forma, açoita quem ama. Não é muito bem assim, não. Deus é bom, mas, cara, quando Ele precisar dar-lhe uma lambada, Ele vai dar. Será que é isso mesmo? Será que te ensinaram certo? Será que te mostraram certo sobre isso? Hebreus 12, 5, 6 é o que fala exatamente o que você falou aí. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies, quando for por Ele repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem quer como filho. Está lembrado? Está lembrado desse texto aqui? Agora vamos entender. Vamos descer um pouquinho aqui, vamos ao original, para que a gente veja se é isso mesmo que ele quis dizer. Eu coloquei tudo, de alguma forma, está no verso 5. Depois eu vou no verso 6, no original, para que vocês entendam. Exortação, a primeira palavra que está lá,
É a mesma palavra que é usada de raiz para o Espírito Santo. Uau, que legal! Se chama paraclesis, de paracleto. Significa convocação, aproximação, esperar para ajuda. Então, Deus ele traz para aproximar todos os filhos. Quando ele fala de exortar, ele está dizendo, eu estou trazendo para próximo todos os filhos que precisam ser, de alguma forma, ajudados, paraclesis, pelo paracleto. A correção ali, quando você lê no verso 5, é paideia. Todo treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade, e que emprega para esse propósito em ordem. E o reprovar ali, quando está dizendo reprovar, a palavra é elenco, que é refutar, é trazer à luz, não é assim que Deus faz alguma coisa que está errada? Ele não traz à luz para poder corrigir, para poder ajustar? Ele corrige pelo quê? Qual o significado que está ali? Pela palavra. E aí quando a gente vai, mas aí eu vou te pegar, Rafael, o 6 fala de açoitar. Quando a gente vai no original, se você procurar, a primeira palavra que tem lá é justamente açoitar. Mas você sempre tem que buscar a raiz da palavra. E a raiz dessa palavra significa maço, que vem de massoterapia, de massagem, que significa moldar, manipular, apertar. Então Deus, quando Ele quer te corrigir, Ele te corrige primeiro aonde? E quando Ele quer te açoitar, o que Ele faz? Ele te manipula para que você seja um vaso melhor. Amém? Fechou? Fechou? Pegaram aí? Se não pegaram, vão no YouTube depois, que são muitos frutos. Não, é muito característica de frutos, senão não vai dar tempo. Fechou? Vamos lá, fé. Esse aqui eu me recuso a falar, cara. Não dá. Cara, se você tem alguma dúvida sobre fé, vai no YouTube, tem mais de 20 pregações lá. É ou não é, Luca? Tem pregação que demorou 6 meses. Cara, se você tem dúvida sobre fé, eu não vou gastar tempo aqui falando sobre fé. Vai no YouTube e dá uma olhada lá, porque você vai entender se tem tamanho de fé, se não tem tamanho de fé. Né? Quando a gente fala de fé subjetiva, mesmo, né, de fé de dons também, que é uma porção, quando fala ali de metron, seja lá o que for, medo, fé, coragem, cara, tem tudo lá. Tudo. Pega, estuda, gasta a tua vida sobre fé. Porque não dá. Mas eu queria deixar só um pontinho para você sobre fé. Só um pontinho. Hebreus 10, 38, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11. Todos eles têm em comum dizendo que o justo viverá pela fé. E você que tem medo, dúvida, você que tem, de alguma forma, empecilho, você que não consegue viver pela fé, eu vou te dar uma dica para que você nunca mais, para que você rompa e nunca mais deixe de viver pela fé. E sabe qual é a dica que eu vou te dar? Viva pela fé. Rafael, mas eu achei que você fosse vir com 7 passos, com 8 rodopios, com 9 subidas de escada. O grande problema é que você e eu, a gente quer sempre dificultar as coisas. E o Espírito está falando para você, preste atenção, faça o feijão com arroz. Já viu aquele jogador do teu time, daquele time do Atlético, limitado, não do Vasco, eu ia falar do Vasco, mas falei do Atlético, limitado, que você fala assim, cara, esse cara mal sabe correr, por que ele não pega a bola e dá logo no craque do time? Esse craque se chama Jesus. Aí o que a gente fala? Por que ele não faz o quê? O feijão com arroz. E o Espírito Santo está falando, eu sou o craque do time. Ei, faz o feijão com arroz. Creia, você precisa só viver. A minha pergunta para você, Wagner, alguém te precisa resguardar das devidas proporções? Em geral, estou falando isso. Te acordar, falar que você tem que comer, fazer suas necessidades, tomar... Não é natural que você vive a vida biológica? Não é natural? Cara, o Pedro, meu filho de 4 meses, ele não pede para gorfar em cima de mim. Ele simplesmente gorfa. Ele não pede para... cagar, palavrão? Não? Fazer cocô, fezes, evacuar. Pô, que evacuar, cara? Evacuar é um negócio de hospital, cara. Sei lá, enfim... ainda bem que ela está aqui do meu lado, senão eu ia falar antes, entendeu? Meu paracleto. Então, assim, ele não pede, ele simplesmente faz a necessidade dele. Você faz as tuas necessidades porque faz parte da tua vida biológica. Só que quando você aceitou Jesus, quando você recebeu o Espírito Santo, preste atenção nisso, para você nunca mais esquecer. Essa vida, agora não biológica, do Espírito, agora se torna natural na tua vida, assim como a vida biológica é. Andar agora por fé faz tão parte da tua vida
em Cristo, que é normal, o que você precisa é manifestar, gerar isso como se fosse um hábito, gerar isso como se fosse cotidiano, corriqueiro na tua vida, como uma vida biológica. Então você precisa acordar diariamente e entender, ei, eu não sou uma carne, eu sou um espírito. E por eu ser um espírito, é natural na minha vida andar em fé. E é isso, dia após dia, vai criando raízes, gente. Vai criando raízes, quando você vê, é natural. Ei, tem um problema, eu creio. Ei, tem um desafio, eu creio. Ei, tem aqui, eu creio. Ei, mas está internado, eu creio. Ah, mas a minha mulher está assim, eu creio. Ah, mas eu fiquei desempregado, eu creio. Ah, mas fulano está doente com câncer, eu creio. Ah, mas eu creio, porque isso vai fazer parte do seu novo DNA que está em Cristo em você. Isso é natural, isso é natural. Isso é o transbordar do mesmo jeito que é o natural no bio. Agora você que está em Cristo tem um novo DNA. É natural você frutificar e andar em fé. É questão de hábito, de todo dia você acordar e for dormir durante o dia, falar, eu creio em Cristo, eu creio e eu creio. Amém? Amém? Fechou? Para finalizar, temos mansidão e domínio próprio. Não menos importante, mansidão e domínio próprio. Mansidão nada mais é do que uma força sobre controle, sabe? É quando você tem uma autoridade sem agressividade, né? Uma firmeza sem violência. E a mansidão, ela impacta e ela gera mansidão, ela desarma. Se eu pudesse traduzir a movimentação num movimento físico, seria um levantar de bandeira branca. Porque quando você é manso com outra pessoa, essa história que o Rafa trouxe do trânsito, quando você abre o vidro a outra pessoa, acha que você vai xingar, você fala, perdão. Cara, isso desarma a outra pessoa. Né? A mansidão, ela tem esse poder de desarmar, ela é como se fosse essa bandeira branca sendo levantada. É como se fosse um cavalo que foi domado, sabe? O cavalo, ele é selvagem, ele continua forte depois de ser domado, mas é uma força controlada. E eu queria que a gente se visse mesmo como esse cavalo que está sendo domado, sabe? E a gente coloca essa força agora sob o controle e a gente submete ela no Espírito Santo. É uma força que eu sou direcionado. A mansidão, gente, ela faz a outra pessoa ver Jesus. Tem uma história que eu vou contar rápida. Uma vez a gente viajou nós 4, eu, o Rafa, o João e Helena, fomos para a Europa ficar 30 dias, me arrependi no primeiro 5º dia, que eu falei, meu Deus, Pedro mamava no peito e arrancava peito para fora naquele frio. João. E era João, gente, João, calma. Pedro não existia ainda, João. E Helena, mamãe, 2 anos e meio, 3 anos, ela já ia almoço, janta. Parecia que a gente não curtiu a viagem. Eu falei, meu Deus, parece que a gente está só cuidando deles. Eu não consigo ver nada, meu Deus. Mas no fim, depois de 7 dias, a gente quis ter o 3º, né? Daí a gente entrou no ritmo e deu boa. E aí a gente ficou 30 dias e daí na hora de ir embora, a gente estava para entrar no avião. Eu falei assim para o Rafa, eu vou lá rapidinho comprar um perfume que eu quero, é muito rápido. Fui lá. Quando eu fui comprar o perfume, eu vejo 5 minutos depois o Rafael pulando atrás de mim com o João no colo, no canguru. Vamos, tive que deixar a Helena na porta do avião. O avião vai fechar, a gente vai ficar. Eu falei, meu Deus, comprei o perfume, paguei. Vamos, corre. Helena na porta do avião. A aeromoça olhou pra gente e falou, fechou o voo. Eu falei, cara, ele vai se divorciar de mim hoje, cara. Não é possível. Ele vai acabar com a minha raça. Acabou. A Helena dormindo. Eu comecei a falar inglês. Eu falei, please don't do that. Eu nem falava inglês direito. Eu comecei a falar, please don't do that. Lágrimas rolando. No. I have 2 kids. Please, I have 2 kids in this winter. Oh my God, I need to go. Nada convenceu aquele. Onde que a gente estava? Aquele holandês. Era um holandês. Nada convenceu aquele homem. E aí a gente saiu de lá e eu olhei para ele. E com o meu perfuminho aqui, ó. E ele olhou para mim e falou, não, tudo bem, a gente está junto, vamos resolver. Eu falei, meu Deus, que homem. Que homem que eu casei. Naquele momento eu me apaixonei mais por ele, porque qualquer pessoa teria falado, eu não acredito, você foi buscar perfume. Sabe, eu estou aqui esperando na fila com 2 coisas, você está louco, perdemos um avião, vamos ter que remarcar. Não sabe. E a gente foi ver o valor da passagem, estava altíssimo. E aí ele olhou para mim e falou, calma. A gente vai dar um jeito e a gente vai resolver. Porque não ia adiantar nada que ele falasse, porque eu sabia que eu estava errada. Ele vai falar que eu estou errada. Eu estou errada, eu sei, perdão, eu estou errada. Eu já sabia que eu estava errada. Então, ele dizer que eu estava errada não ia me fazer me convencer que eu estava errada, eu já sabia. Mas o fato dele ter sido tão manso, ele falou, não, a gente está junto, a gente vai resolver isso, e catou as crianças, a gente foi... Aquela atitude, ela ministrou no meu coração. Ele foi Cristo para mim naquele dia. E sempre que eu quero mirar com ele, eu penso nesse dia. E eu falo, eu vou ser mansa, como ele foi naquele dia.
Sabe, eu vou ser mansa. E a gente só conseguiu ir embora 48 horas depois. A gente ficou 2 dias de aeroporto em aeroporto. Foi punk, minha gente. Um dia eu conto essa história. É bem engraçado até a gente chegar no Brasil, mas não dá tempo hoje. E aí, esses dias, ele perdeu o João no shopping. Sim. Ele estava sozinho com o João e ele perdeu o João no shopping. E ele não me falou nada. Ele chegou em casa, eu estava com o Pedro, né? Ele ficou com as crianças para me dar uma arejada na cabeça. O Pedro tinha acabado de nascer. Aí chegou todo mundo em casa, todo mundo bem. O Pedro olhou e falou, me perdi no shopping. O João, meu Deus. O João, Ainda meu filho do aqui. meio. Ainda bem, meu paracleto. O João, meu filho do meio, falou assim, me perdi no shopping. Falei, caramba, papai não falou nada. Papai não comentou com mamãe. Como é que foi, filhinho? Conta pra mamãe essa história. Não, eu me perdi, eu procurei um policial. O policial me levou, eu falei, meu Deus, calma. Aqui já subiu, né? Eu falo, pelo amor de Deus. Já veio. Eu falei, não, calma, lembrei do aeroporto aqui. Lembrei do aeroporto, falei, nossa, amor, o João me falou que ele se perdeu no shopping. E aí? Ele, não, foi... eu estava mexendo no celular, e aí ele não me achou, daí ele procurou um policial, falou que estava perdido, o policial levou ele para o Achados e Perdidos. Aí, quando eu me dei conta, tinha umas meninas, as meninas falaram, você que é pai daquela criança que estava chorando? Aí eu achei ele no Achados e Perdidos, mas durou uns 10 minutos, ai, que bom. Aí ele falou assim, não, eu falei para ele, mas você ficou tranquilo nesse tempo, nesses 10 minutos? Assim, ele... Não, o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração que eu ia achar o João. Eu falei, que legal. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo. Que bom, estou feliz. A mansidão, ela vem nesses momentos. A gente não precisa ser manso quando está tudo bem. Né? E a mansidão, ela também não é falta de autoridade. Muitas das vezes, teve uma vez que eu estava ali na salinha, a Helena queria, sei lá o quê, levar um negócio para a salinha que ela trouxe. E eu falei, não tem como levar. A salinha não é o momento disso. Não tem. Você pode falar um não e ser manso, sem perder a autoridade. Tanto que o Rogério passou por mim, ele falou, nossa, achei você meio megera. Falou um não assim. A criança só queria levar. Você falou assim, não. Um não, que eu falei, é um não. A mansidão, ela fala sobre isso, uma autoridade. Você não vai deixar de falar aquilo que Deus colocou no teu coração, né? Você não vai deixar de corrigir, mas você pode corrigir de uma maneira mansa, porque a mansidão, ela impacta e a mansidão gera mansidão. E por fim, o domínio próprio, eu vou falar muito rápido sobre ele, porque o domínio próprio, ele é diferente da força de vontade. Ele não é força de vontade. A gente é ensinado muitas vezes a falar para os jovens sobre o domínio próprio. Você precisa de domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Aí o jovem fica lá naquela na força de vontade. Eu tenho que fazer, eu tenho que parar de pecar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, é completamente diferente. Força de vontade está na sua força, no seu esforço. Então a gente não quer força de vontade. O domínio próprio é o contrário, não é obra. Ele é um fruto. Ele é um fruto de uma raiz bem consolidada. Eu trouxe um exemplo aqui na semana passada. Se eu plantar uma maçã, eu vou ter uma macieira? Não. Se eu falar para você ter domínio próprio, tenha domínio próprio, você vai ter domínio próprio? Não. Porque eu estou tentando e eu estou lançando fruto para você plantar o fruto. Você precisa, sabe do quê? Você precisa da semente. Você precisa do Espírito Santo para que o Espírito Santo gere em você o domínio próprio de maneira natural. Plante a semente e naturalmente você vai ser controlado pelo Espírito e dominado por Ele em tudo aquilo que você precisa fazer. E para finalizar, o que eu comecei dizendo aqui? Não peça coisas que você já tem. Você já tem tudo isso que a gente falou. Isso aqui não, você não vai alcançar. Não está longe do teu... Não, você já tem. Tudo isso está dentro de você. Só que agora você vai pôr para fora, não pelo teu esforço próprio, mas dirigido pelo Espírito Santo. É como um bíceps. Todo mundo aqui tem um bíceps. Mas alguns eu vou ter que apertar para saber se existe. Outros, a gente vai ver de longe o bíceps gigantesco. Por quê? Por que uma pessoa tem um bíceps gigante e a outra a gente não dá para ver? Porque ela treinou. Ela foi intencional em colocar e mostrar esse bíceps para a humanidade. Então, nós vamos mostrar esse bíceps para a humanidade. Nós vamos treinar esse bíceps, entendeu? Até esse fruto se tornar visível, não na nossa força, mas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo que já mora dentro da gente. Amém. Amém.